Félix, voltamos com as notícias, porque todos os anos a história ela se repete, né? Basta uma chuva mais forte, a Avenida Rondon Pacheco alaga, o asfalto começa a esfarelar com a enxurrada. Por que que isso acontece? É o que a gente vai ver na reportagem do Cleiton Guilherme. As imagens são do Emerson Jardim, com a pesquisa no nosso acervo de reportagens pela Francisca Rocha. São 7 quilômetros de avenida que todos os dias ajudam milhares de motoristas a acessarem vários bairros de Uberlândia. A Rondon Pacheco tem 8 faixas, o que dá fluidez ao trânsito. Mas também são 7 quilômetros de avenida que sempre causam preocupação quando chove. É muito preocupante, né? A gente tem muito medo de andar aqui. Evita passar por aqui quando está chovendo? Claro, ainda mais eu que não tenho muita experiência. A gente não sabe o que fazer nessas horas, né? A Rondon aqui ela é tida como uma calha, né, da cidade. Então quando o temporal chega aí de repente, a gente tem que estar aí evitando andar aqui na Rondon. E preocupa, se é preocupante, é muito. Durante o temporal do dia 5 de dezembro, a força da água foi tão grande que arrancou o asfalto em um ponto da avenida. O trecho precisou ser interditado. Numa coletiva realizada um dia depois do temporal, o secretário municipal de Trânsito e Transportes falou sobre o que aconteceu com o asfalto na Rondon. O asfalto, quando tem uma vida útil X e que não é substituído, isso pode ocorrer. Ou seja, o que ocorreu ontem foi que a água achou um lugar lá debaixo, aquilo, uma fissura daquela, e levantou aquilo. Né? Então, isso também é algo que nós vamos começando a deixar de ver na cidade de Uberlândia, porque foram 500 quilômetros, né, Paulo? E de captação, de pavimentação, 415 quilômetros. Recapeamento. Precisa de investir mais? Precisa. A nossa malha cicloviária é enorme. Viária é enorme. Mas também é outro investimento que a gente às vezes não fala, que tem a ver com os problemas de época de chuva. Em dias de tempo aberto como hoje, a Rondon Pacheco é o tipo de avenida que facilita a vida de quem está no trânsito. Em geral, ela não tem buracos ou grandes irregularidades. Quem passa por aqui vê que a avenida está em boas condições. O problema não está necessariamente na qualidade do asfalto que é colocado. Segundo quem entende do assunto, o problema está no entorno da Rondon Pacheco. Quase todas as ruas que se conectam à avenida são como aquela. Trazem muita água e com muita força quando chove. O Rodrigo é engenheiro civil especialista em pavimentação. Segundo ele, é difícil um asfalto que aguente enxurradas como a do temporal do dia 5. O problema não está no asfalto, né? O problema está na água que chega aqui. Então o que a gente tem que pensar? Em segurar essa água nos bairros. Quanto mais tempo essa água demorar para chegar nesse ponto mais baixo, menor o efeito da enchente. Efeito que interfere na Rondon Pacheco não é de hoje. Essas imagens são de 1986 e se parecem muito com as desse ano. Naquela época, o asfalto já arrancava como agora. O que sobrou da Avenida Rondon Pacheco mostra bem o quadro. A avenida desmoronou nas laterais e a água não teve pena de desabrigar toda essa gente. Numa dessas casas totalmente destruídas, 2 crianças, uma de 11 e outra de 2 anos, foram levadas pela correnteza. A mais velha foi encontrada próxima à Escola Messias Pedreira. A de 2 anos continua sendo procurada. A avenida foi construída nos anos 79 a 81. Um projeto arrojado de canalização de 3 córregos, o São Pedro, o Jataí e o Cajubá. E uma galeria que deveria comportar o escoamento das águas que descem para a avenida. Impossível era prever chuvas como a do dia 11. O trecho da Rondon que perdeu o asfalto em 5 de dezembro desse ano já foi recuperado. Recebeu pavimento novo. Mas só isso não garante que num próximo temporal o problema não se repita. A solução é bem mais complexa. A gente tem soluções de engenharia, a gente implementa dispositivos de drenagem, né? Bacias de segurança para não deixar essa água chegar aqui de maneira tão rápida. Então você retardando esse tempo de chegada, você tem menos enchente. São obras complexas, eu imagino. E aí está a dificuldade. São obras que exigem um volume de recurso financeiro grande e são obras que demandam também muito tempo, né? E tem que ser um planejamento de longo prazo. Esbarra em outras questões, como ambientais também. Aliás, naquela entrevista coletiva que o Cleiton mostrou,
um trecho na reportagem, os secretários atualizaram prazos de obras, o que pode ser feito, qual o problema. A gente já mostrou aqui na semana passada. Se ficou alguma dúvida, o G1 está com uma reportagem no ponto. Você pode conferir agora, acessa o QR Code que está aqui na tela, ficou durante toda a reportagem, tá? Tá tudo lá listado para não ter dúvida.